E aí, galera, tudo bem com vocês, gente? Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Rafael Ramon. Sou professor de vocês de matemática, 8º ano, e nós vamos começar falando a respeito de sequências numéricas. Só que agora a gente vai representar uma expressão algébrica associada a algum padrão, ou geométrico ou numérico. Então, preste atenção na nossa tela, que a gente vai já começar a nossa aula. Bem, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de sequências recursivas, nós vamos aprender nessa aula o quê? Nós vamos aprender a reconhecer a expressão algébrica que vai expressar uma determinada expressão algébrica que representa uma determinada regularidade, gente, ela pode ser encontrada em várias situações em nosso cotidiano. Eu quero que vocês observem as figuras abaixo que nós vamos colocar aqui. Elas foram desenvolvidas pelo matemático sueco Helge von Koch. E elas originam uma figura chamada floco de neve de Koch. Para se construir essa figura, pessoal, vamos desenhar inicialmente um triângulo equilátero, que em seguida, cada lado desse triângulo será feito outros triângulos equiláteros, cujos lados vão medir exatamente 1/3 da medida de um de seus lados. Novamente, mais serão construídos sobre os outros lados que são menores, assim sucessivamente. O que é que a gente vai observar? Olha só, aqui eu tenho um triângulo equilátero, certo? E a partir desse triângulo equilátero, nós vamos criar outros triângulos equiláteros menores, que vão representar justamente 1/3 do lado do triângulo que a gente já colocou aqui inicialmente. Então, olha só como é que vai ficar. Eu vou representar um outro triângulo sobre um dos lados desse triângulo que a gente toma. Esse outro triângulo menor vai ter justamente 1/3 do lado do triângulo inicial. Observe também que, dando continuidade à sequência, nós vamos representar outros triângulos com um lado 1/3 menor do que o tomado no segundo exemplo, na segunda situação. Então, observe bem como é que vai ficando esse floco de neve aí, pessoal. Note que cada vez são construídos mais triângulos. A quantidade de lados do polígono que contorna essa figura, gente, ela vai aumentar razoavelmente, respeitando certo padrão de crescimento. Mas não só a quantidade de lados aumenta, o perímetro dessa figura também sofre alterações, assim como o tamanho de cada lado, que será cada vez menor. Vamos observar aqui, ó. Olha nosso primeiro triângulo, aquele triângulo equilátero que a gente deu bem no início do nosso problema. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar junto a esse triângulo e vai formar novos triângulos equiláteros com um lado que vai ser 1/3 menor. Olha só. Esse é o novo triângulo, é o novo formato que a gente está tendo aqui. Observe que a partir dessa figura nós vamos colocar também outros triângulos equiláteros que terão um lado 1/3 menor. Olha só. Esse é o floco de neve de Koch. Essa é a representação geométrica do que nós estamos fazendo aqui. Bem, agora eu vou perguntar para vocês, será que existem padrões nesses parâmetros da figura? Vamos descobrir. Preencha a tabela abaixo, considerando o floco de neve de Koch, originado a partir de um triângulo equilátero de 2 centímetros de lado. Então, se você observar, o nosso primeiro perímetro, gente, ele vai ter exatamente medida igual a 6 centímetros. Por quê? Porque eu observo que eu tenho 3 lados, o tamanho dos lados de cada um desses triângulos é igual a 2 centímetros, e o perímetro é justamente o quê? 3 vezes 2, que é igual a 6. Agora, eu quero que vocês tomem como exemplo o segundo triângulo que foi formado a partir de um outro triângulo equilátero que será sobreposto aos lados desse triângulo. Então, olha só, voltando aqui ao exemplo anterior, o que é que a gente consegue ver? Eu consigo ver aqui um triângulo que foi sobreposto ao lado do meu triângulo
equilátero inicial, onde esse lado aqui, que eu estou citando para vocês, ele é 1/3 menor do que o lado original. Então, se esse lado aqui, ó, tem medida exatamente igual a 2 centímetros, esse lado representa 1/3 de 2 centímetros. Essa é a medida desse lado do triângulo equilátero menor que foi sobreposto ao lado do triângulo equilátero inicial. Então, esse lado aqui, ele é L sobre 3. Essa é a medida dele. Então, como esse lado aqui tem medida 2 centímetros, o lado desse triângulo menor vai ser representado por quem? Por 2/3. Então, vamos lá. Voltando ao nosso problema. Na figura 2, nós temos um determinado número de lados. Nós temos que contar a quantidade desses lados que nós temos. Olha só. Aqui eu vou apagar para a gente retomar essa nossa ideia. Quantos lados nós temos nessa representação? Nós vamos contar só os contornos. Olha só. Aqui é um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, gente, para essa figura nós temos exatamente 12 lados. Então, vou representar aqui o número de lados. Vou representar o número que vai dizer exatamente o tamanho desse novo lado. Esse novo lado vai ter 2 sobre 3 centímetros. E aí eu peço a vocês que calculem o perímetro dessa figura, o contorno dessa figura. Qual é o número que vai representar o perímetro dessa figura, o contorno dessa figura? É justamente o produto entre 12 e 2/3. 12 vezes 2/3, gente, é justamente igual a quanto? Se você pegar 12 e multiplicar por 2, o resultado é 24. Onde 24 dividido por 3 é exatamente igual a quanto? É exatamente igual a 8. 8 centímetros. Então, a representação do perímetro da figura que a gente acabou de determinar é exatamente igual a 8 centímetros. Então, a figura anterior tem 8 centímetros como perímetro. O próximo passo é determinar quantos lados tem essa nossa terceira figura. Então, olha só. Observe, mais uma vez, que o triângulo que está sendo formado aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, ele tem 1/3 da medida anterior. A medida anterior já era 2/3. Agora eu tenho 2/3 sobre 3. Onde 2/3 sobre 3 representa o quê? 2/6, que é igual ao quê? 1/3. Então vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, eu tenho quantos lados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nós temos nessa figura agora, gente, justamente 48 lados. Dando continuidade, pessoal, nós vamos colocar uma outra questão que vai representar justamente essa sequência de figuras que vai caracterizar uma sequência recursiva, uma regularidade, um padrão matemático. Então, observa só. Observe a sequência de figuras e identifique qual a expressão algébrica que vai representar a sequência da quantidade de quadrinhos, onde cada lado é representado por n. Então, o que é que você vai observar? Você vai observar que na primeira figura nós temos o lado aqui que vai ser representado por 3. Então, aqui é 3. Aqui também eu tenho a representação de 3 unidades.
Na próxima figura, eu tenho a representação de quanto? De 4 unidades para a base, 4 unidades para a altura. Na terceira figura, nós temos a representação de quantas unidades para a base? Nós temos 5 unidades para a base, 5 unidades para a altura. E o que é que a gente consegue observar? Que a quantidade de quadradinhos que a gente tem nessas figuras é justamente o produto entre a medida de um lado e a medida do outro lado. Observa só. Esse lado aqui tem 3 unidades. Esse lado aqui também tem 3 unidades. É um quadrado, gente. Então, a quantidade de quadrados que nós temos aqui é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 quadradinhos. Então, aqui, a quantidade de quadradinhos é representada por quem? Por 9. Já na outra figura, eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho exatamente a representação de 16 quadradinhos. A nossa próxima figura, figura 3, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 quadradinhos. Então, pessoal, a sequência que indica a quantidade de quadradinhos aqui, ela é calculada como? Na primeira figura, eu tenho 9 quadradinhos para representar. Na segunda, eu tenho 16 quadradinhos. Na terceira, eu tenho 25 quadradinhos. Então, que expressão matemática é que poderia representar a quantidade de quadradinhos para cada uma dessas figuras? Se você observar, a quantidade que está sendo representada aqui para cada lado, ela vai justamente representar essa quantidade de quadradinhos. Isso através de uma operação. Que operação? A operação de multiplicação. Então, se você observar, 3 vezes 3 é justamente igual a 9. No caso aqui da segunda figura, nós temos exatamente o tamanho para o lado dessa figura como sendo o tamanho 4. São 4 unidades. Então, eu vou multiplicar 4 por 4 e esse produto é justamente igual a 16. Na terceira figura, nós temos um tamanho exatamente igual a 5 unidades. Então, o produto entre 5 e 5 é igual a 25, que representa a quantidade de quadradinhos que eu tenho nessa figura. Se eu tivesse uma quarta figura, essa quarta figura teria 6 unidades como comprimento, como tamanho. Então, a minha quarta figura, que teria lado 6, ela seria representada através de 36 quadradinhos, porque seria 6 vezes 6, que a gente sabe que é igual a 36. Se a gente for generalizar essa situação, basta pegar o tamanho do lado, que eu posso representar por n, multiplicar por n, onde isso aqui vai representar a quantidade de quadradinhos, que é n elevado a 2. Então, nessa sequência, a quantidade de quadradinhos indicada para ser generalizada essa situação é justamente n elevado a 2, que é o produto entre n vezes n, que é justamente o tamanho do lado dessa figura. Então, a resposta correta aqui é a letra A, n ao quadrado. Dando continuidade, a gente vai observar nesse próximo exemplo aqui que as figuras abaixo representam caixas numeradas de 1 a n, contendo bolinhas onde a quantidade de bolinhas em cada caixa varia em função do número dessa caixa. Observe só na caixa 1. Na caixa 1, nós temos um tamanho igual a 2, certo? Tanto no comprimento quanto na largura, ou base e altura, como você quiser chamar. Então, já que o tamanho é igual a 2,
quantas bolinhas eu tenho na representação dessa figura? É só você observar que aqui pode ser dado por 2 vezes 2, que é igual a 4. Eu tenho 4 bolinhas na primeira figura. Na segunda figura, eu tenho quantas bolinhas? Observe o tamanho desse lado aqui, dessa figura. Tamanho igual a 3. Olha só, tamanho igual a 3. Então, aqui seria tamanho igual a 3. 3 vezes 3 é exatamente igual a 9. Olha a tua próxima figura, tua terceira figura. Tu teria o quê? 1, 2, 3, 4. O tamanho desse lado aqui é exatamente igual a 4. Não, o quadrado de lado 4. Então, isso aqui representa 4 vezes 4, que é igual a 16. A próxima figura, a quarta figura, é quem? É justamente uma figura de tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Onde o lado aqui é igual a 5, gente. Então, como é que eu calculo a quantidade de bolinhas aqui? Basta você pegar o lado, multiplicar pelo lado e o resultado é igual à quantidade de bolinhas que nós temos nessa figura. Então, aqui é o quê? Que é justamente 5 vezes 5, que é igual a 25. Na quinta figura, nós temos um quadrado de tamanho igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se essa figura tem medida 6 de lado, então a quantidade de bolinhas é dada por quem? 6 vezes 6, que é igual a 36. Agora, observe só. Eu tenho que observar que as figuras aqui, elas têm uma quantidade de bolinhas. Mas como é que é representado isso? Você já observou que cada figura aqui, ó, aqui é a primeira figura, aqui segunda figura, aqui a terceira figura, quarta figura, quinta figura, enésima figura. Como é que eu vou associar essa sequência ao que a gente tem como a quantidade de bolinhas? Você pode simplesmente representar isso aqui como sendo a enésima figura mais 1 elevado a 2. Se você observar, nessa quinta figura, o tamanho do lado desse quadrado é justamente igual a 6. Na quarta figura, o tamanho do lado do quadrado é igual a 5, ou seja, é a própria figura, a representação da posição da figura, mais uma unidade. Na figura 3, eu tenho 16 bolinhas, ou seja, essa representação é o próprio número que eu tenho para a figura, é a terceira figura, então é 3, mais 1, que é exatamente igual a 4. Ou seja, a representação da quantidade de bolinhas que eu vou ter aí é justamente dado por quem? Por 3 mais 1 elevado a 2. Já na primeira figura, na figura 1, eu tenho quantas bolinhas? Eu tenho 4. É o próprio número da figura, mais uma unidade, elevado a 2. Então, é 1 mais 1 elevado a 2. Já no caso da enésima figura, a enésima figura vai ser dada por quem? Por n. A enésima figura vai ter uma determinada quantidade de bolinhas que vai ser dada por quem? Por n mais 1 elevado a 2. Então, vai ficar n mais 1 vezes n mais 1, que vai representar justamente a quantidade de bolinhas que nós temos nessa figura. Então, é assim que a gente deve calcular. Então, a resposta correta é a letra C. C de casa. Vamos dar continuidade, vamos observar mais um outro exemplo, mais uma outra questão para a gente poder entender melhor esse conteúdo. Observe a sequência de números que nós temos aqui, ó. 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, e assinale a alternativa que mostra corretamente a expressão algébrica que representa o relacionamento entre o número y dessa sequência e o seu antecessor x. Então, como é que a gente vai representar justamente essa sequência? Para começo de história,
o que é que está acontecendo entre um termo da sequência e outro? Olha só, aqui o primeiro termo da sequência é 3, o segundo é 1, o terceiro, menos 1, o quarto, menos 3, o quinto, menos 5. Se a gente der continuidade a esse mesmo padrão, o que a gente vai observar é que o próximo termo será quem? Será menos 7. E o próximo termo? Menos 8. A gente acaba observando que essa sequência está sendo acrescida de menos 2 o tempo inteiro. Ó. 3, menos 2, 1. 1, menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 2 é igual a quanto? Menos 5. Menos 5, menos 2 é menos 7. Menos 7, menos 2, menos 9. E assim sucessivamente. Então, o que a gente pode observar é que essa sequência está sempre sendo acrescida de quem? De menos 2. Então, a opção correta é justamente a letra D. Y é igual a x menos 2. É o termo anterior, menos 2. O termo anterior, menos 2. Essa é a expressão algébrica que vai representar essa regularidade. É só você observar de acordo com o que a gente tem aqui. Olha só para constatar. Se o meu termo y é 3, o primeiro deles, então, isso aqui foi obtido através de quem? Através de 5 menos 2. Se eu tivesse um termo anterior a 3, claro. Mas a gente vai pegar o 3 como referência, é o nosso primeiro termo da sequência, para observar os próximos. Então, o próximo termo da sequência, eu posso indicar como sendo y, que é igual a 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. 1 é o segundo termo da minha sequência. Se eu fizer y é igual a 1 menos quem? Menos 2, isso aqui é igual a menos 1. Menos 1 é o próximo termo da nossa sequência, é o terceiro termo da nossa sequência. Agora, tome novamente o menos 1 como termo anterior e subtraia 2. Quando você faz isso, você vai encontrar quem como resultado? Menos 3. Pegue o 3 como sendo, menos 3 como sendo o termo anterior. Você vai pegar aqui, ó, menos 3 menos 2 é igual a menos 5. Então, a expressão algébrica que representa essa regularidade, gente, é justamente y igual a x menos 2. A gente encerra, pessoal, o nosso conteúdo de sequência recursiva por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo a respeito dessas regularidades e como você pode representar elas através de uma expressão algébrica. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!